eu nem fiz roteiro aqui, né? Porque é uma coisa bem. É um tema muito profundo, gente. Pode parecer que não, mas é um tema super profundo. Então, eu quero deixar claro aqui que eu não tô passando pano, tá? Vou deixar logo no começo para não vir um monte de pessoas reativas ou de comentários assim, do que você tá falando, não? Então, assim, logo no começo eu quero deixar claro que eu não tô passando pano e nem vou fazer, nunca vou fazer isso para pais abusivos, pais que não, assim, que não tem nenhum tipo de comportamento de pai e mãe, sabe? Que é o oposto do que se espera de um pai e de uma mãe. Então não é disso que eu tô falando, a gente tem que tratar a exceção como exceção. Então não tô falando desses extremos de pais negligentes que abandonam real, assim, sabe, os filhos, deixam na mão de um monte, mães que vendem filhas e tal, como, né, tá rolando aí um assunto recente que eu nem consegui ir muito a fundo, porque essa coisa de criança pequena me dá um gatilho, assim, poucas coisas mexem mesmo comigo, e isso é uma das coisas, essa é uma das coisas. Então, assim, não tô passando pano, mas a gente tem que sempre pensar que meu perfil aqui é espiritualista, eu sou espiritualista, então eu não olho as coisas apenas com uma visão dessa vida atual, né? É importante ter isso em mente, porque às vezes eu vejo muita gente que me acompanha há muito tempo, às vezes fala assim, ah, então você tá falando que fulano tá certo? Falei, gente, expande a sua visão, olha de cima, porque quando a gente tem uma visão materialista, realmente não faz sentido. Eu nunca ia estar falando disso se eu estivesse falando com uma visão tão de curto prazo como é a nossa vida atual. Então, dito isso, vamos lá, para não perder muito tempo, tá? É, vocês sabem, né, que as nossas maiores relações kármicas estão dentro de casa. Se vocês não sabem ainda, fiquem sabendo. Então, assim, quando você pensar, ai, será que eu tenho karma com alguém e tal? Dentro da sua casa tem, tá? Pode não ser com o pai, pode não ser com a mãe, mas é com alguém da sua casa. Um irmão, um filho, sempre vai ter alguma relação kármica dentro da sua casa, fato, fato. Pode ser que você no futuro encontre alguém, você acabe casando, existe ali também uma questão para vocês resolverem kármica, mas dentro da sua casa é um fato. E por que assim, né? Nossa, que tortura. Porque, gente, quando a gente não gosta de alguém, quando alguém fez muito mal pra gente, às vezes um mal tão grande, assim, tão horrendo, e aquilo bateu tão fundo no nosso coração, a mágoa é tão grande, que a gente sente aquilo mesmo sem saber, né, o motivo. A gente sente uma coisa ruim quando olha pra pessoa, quando vê a pessoa falando, quando. Não tem. Todo mundo já passou por isso. Então, gente, quando não é alguém que você precisa conviver, você vai se afastar, é um fato. Você não vai ficar forçando uma convivência se você não precisa. Quantas vezes eu já saí de emprego porque, assim, tinha pessoas que trabalhavam próximo comigo, principalmente chefe, assim, que você tem que ficar ali toda hora dando satisfação para a pessoa falando com você não tem para onde fugir. E assim, eu senti uma coisa ruim na pessoa, eu procurava emprego e saía fora, entendeu? Na primeira oportunidade eu saía, porque eu tinha essa opção. Agora, quando essa situação acontece dentro da sua casa, você não tem opção, então você precisa conviver da melhor forma que você conseguir, que vocês conseguirem, é, a vida inteira. De certa forma, você tem essa consciência de que esse laço é para a vida toda. Mesmo que né, dê muita merda e vocês não consigam conviver, vai ser sempre aquele laço. Mesmo que consanguinamente aquele laço é eterno não, é durante aquela vida, durante essa vida atual, a sua mãe biológica vai ser sempre a sua mãe biológica, o seu pai biológico vai ser sempre seu pai biológico. Você pode sim ter uma figura paterna que é diferente do genitor, mas o genitor é o mesmo e a mãe é a mesma, a mãe biológica. Então, por isso que não é um sadismo de Deus, né? Tipo, nossa, que sádico você colocar dois inimigos para ser pai e mãe. Porque é uma forma, ainda no nosso nível atual de consciência, é uma forma da gente realmente insistir, sabe? A gente acabar dando mais chances para que aquilo dê certo. Não é uma certeza que vai dar certo, como a gente bem sabe que muitas vezes não dá, né? Mas é uma forma inteligente, eu penso assim. Até porque, por exemplo, você tem um ódio muito grande de alguém, fez muito mal, e aí você quer superar, mas você não consegue. Então você fala: olha, eu quero esquecer isso momentaneamente para eu conseguir seguir em frente, porque eu não consigo esquecer, eu só quero me vingar, ou então nem vingar, mas eu quero
eu não consigo esquecer esse mal que essa pessoa me fez. Então é decidido em conjunto, né, todo mundo ali envolvido, que vão vir como pai e filho. Então aquele que pode, não é uma regra, tá, gente? O que eu tô falando aqui são situações que acontecem com frequência, mas sempre a dinâmica pode mudar, pode ser irmãos, pode ser, né, vô e neto, pode ser um monte de coisa. Mas eu vou colocando aqui pais e filhos, né? Mãe, pai e filho. É, então, decide que aquele que foi a vítima, que não conseguiu perdoar ainda, vem como filho. Ou o contrário, né? Aquele, eu acho que deve ser o contrário que acontece mais, né? Aquele que foi a vítima vem como pai. Porque, gente, quando você tem um filho e nasce aquele bebezinho, né? Sempre bebezinho, né? 99% das vezes é bonitinho, é indefeso, é fofo. Você olha ali, você sabe, tem aquela cobrança social também. Você é o pai, você é a mãe, você precisa cuidar, você precisa zelar pela vida, né? Porque depende 100% desses pais, por muitos anos ainda. Então, ali é uma forma de você ir gerando um amor, porque ele não tem personalidade ainda, né? Ele não coloca ainda os instintos, aqueles traços, as inclinações que não são tão boas. Você tá vendo um bebê indefeso, né? Praticamente inerte ali, né? Ele só vive para buscar as necessidades básicas. E, e aí é muito mais fácil de você começar a construir um amor dessa forma. Eu sei que mesmo assim não, né, muitas vezes existe aquela rejeição. É muito comum mães terem aquela rejeição inicial do filho, acaba desenvolvendo até uma depressão, porque a sensação, né, o instinto de que você precisa cuidar, que ele depende de você é muito grande. Mas a aversão, aquela coisa assim, eu não amo ele, também é muito grande. Então, por conta disso, acaba se transformando numa depressão. Então, é muito complicado. Mas é assim que funciona e eu particularmente acho muito inteligente. Não é infalível, não é um método infalível, mas eu acho que é talvez a forma mais eficaz, sabe? De dar certo, quando o ódio é muito grande. Aquela criança, bebezinha, bonitinha, começa a crescer e começa a mostrar traços da personalidade dela eterna. Inclusive, essa semana vocês me perguntaram, a gente mantém qual personalidade que a gente manifesta quando a gente está lá no astral, quando a gente desencarna. E aí eu falei, né, gente, a gente manifesta a nossa a mesma personalidade, só que conforme é, a gente vai se readequando lá no plano astral e lembrando de algumas coisas, reconhecendo pessoas que a gente já conhecia antes daquela última vida e tal, a gente vai trazendo elementos das outras vidas. Então vai desbloqueando as memórias, né? E a gente vai sendo o conjunto de todas essas experiências que a gente teve. Então a personalidade ela não é definida no planejamento reencarnatório. Você continua sendo você, mas o meio te molda. Então, quando você nasce, você vai ser educado por um casal, né? Por uma família que seja. E você pode, né? A ideia, inclusive, é que você se aperfeiçoe, você mude algumas coisas. Se você tem traços que não são tão bacanas, a família às vezes tem o intuito de te tirar daquela inclinação ruim que você tem. Então, você vai mudar cada encarnação e tomara que seja assim, tem que ser assim. Você tem que mudar um pouco, né? Tem que melhorar os pontos que não estão bacanas e, e aperfeiçoar aquilo que já é legal. Então, a gente vai juntando tudo isso. Então, quando você começa a fazer, dizem que até os 7 anos, né, você ainda não está com a personalidade formada. Espiritualmente falando, eles dizem que você ainda está entre a matéria e o plano espiritual, até os 7 anos. Por isso que é difícil para a gente lembrar na íntegra a nossa infância antes dos 7 anos. A gente lembra, né? Assim, 5, 6 lembra, mas você não lembra na íntegra. Você não lembra muito bem assim os seus pensamentos, você lembra uma coisa ou outra. A maioria das pessoas, pelo menos. Porque a gente está entre lá e cá. Depois dos 7 anos, você é você. Então você traz tudo que você já tinha. E é ali que seus pais começam a ter mais trabalho para poder te domar, né? No sentido. Domar é uma palavra ruim, mas tipo, para poder te ajudar realmente a não dar vazão para inclinações ruins e seguir ali na retidão, né? E ali, às vezes, começa a partir dali os arranca-rabos, né? Porque às vezes aquele pai
e aquela mãe são inimigos do passado, como eu falei, as relações kármicas, e ali eles começam a ver traços daquele, né, daquela personalidade que vocês conviveram em outras vidas. Da mesma forma o filho, ele começa a ver o pai e a mãe, ele começa a ter, né, uma coisa ali, porque ele sente alguma coisa ali que não tá legal, porque ele também tem aquele feeling de como que as pessoas eram, de como eles eram nas outras vidas. E como o sentimento não era bom, gente, o ódio é uma coisa muito forte, muito forte. Tanto que falam que o ódio é o lado oposto, né? É o outro oposto, é o outro extremo, né, do amor, de tão forte que é. Então, se a pessoa nutre um ódio muito forte, aquilo marca demais, né? Então, ele sente uma coisa estranha, as duas partes. Então, ali, às vezes, começa os arranca-rabos. E é muito difícil, porque você tem. Nossa, eu atendo, eu sou taróloga, né? Então, eu atendo muita gente que tem problemas com os pais, com as mães. Tem gente que fala assim: eu não entendo porque minha mãe me trata desse jeito. Assim, eu tenho outros irmãos, eu não sei porque ela faz isso. Eu não posso abrir a boca. Parece que a minha presença irrita ela. É muito pesado, né? Porque, pô, é mãe, né? Como assim? Mas provavelmente tem uma questão kármica ali que aquela pessoa não tá sabendo lidar, ela não tá sabendo superar, ela não tá colocando a questão de que ela é uma mãe, que ela é mãe daquela criança, daquele adolescente, e ela precisa se esforçar para entrar nesse papel de mãe. Ela tá dando vazão a instintos. E esse é o problema, porque instinto todo mundo tem, né, gente? Só que a gente precisa segurar, porque a gente sabe o que é o certo e o que não é. Como assim? Você vê uma filha, uma adolescente de 13 anos passando e você sente um ódio e começa a implicar com a menina, não é um momento de parar para pensar, peraí, de onde está vindo isso? Mas infelizmente a gente está vivendo no automático na grande maioria do tempo, na grande parte do tempo, né? Na maior parte do tempo a gente vive no automático e a gente não para prestar atenção nos nossos comportamentos. O Breno falou uma vez em um terreiro foi dito que outra vida fui pai da minha mãe, por que nessa vim filho? Hipótese. É, ó, é comum acontecer também assim, né? Vem de uma forma, vem numa dinâmica. Então vamos supor que aconteceu isso mesmo. Você veio como pai da sua mãe, não deu muito certo, né? E aí aquilo continuou, aquela pendência entre vocês dois continuou. E aí eles mudam a dinâmica para ver se dá de uma dinâmica diferente, né, dê certo. Por isso que eu falo, gente, eu vou contar uns relatos aqui para vocês, né? Porque eu tenho história para contar nesse tema. E vocês vão entender que eu sempre falo assim, gente, é melhor resolver agora porque eu não quero voltar, não. Né? Eu não quero voltar dessa forma, com essas pessoas, não. Porque voltar a gente volta, mas assim, vamos resolver outras coisas, né? Porque se você não resolve aqui, tudo bem, sabe? Nós somos seres eternos. Então a pressa, assim, tem que resolver tudo, você tem que ficar perfeito logo, isso não existe. Deus não tá esperando que a gente saia correndo. Só que assim também, né? A gente não vai conseguir furar a fila, a gente não vai conseguir avançar. Fala assim, não, tudo bem, gente. Eu aqui, né? Incorporando o papel de Deus aqui. Olha, tá tudo certo, né? Vamos falar de espiritualidade maior. Ó, gente, tá tudo certo, você não tá pronto, tudo bem, ninguém vai te criticar, tudo certo, a gente tenta de novo. Ai, não quero tentar de novo, não, então fica por aí, vai ficando, entendeu? Fica parado aí, mas vai ficar essa pendência até que uma hora você vai ser encarnado compulsoriamente, porque a reencarnação compulsória existe, tá? Quando chega uma hora que você não quer, passou centenas de anos, você vai do jeito que der, e aí o bicho pega quando é compulsório, porque vem de qualquer jeito. Mas fato é que a pendência não vai desaparecer. Então tem essas várias tentativas. Então, uma hipótese, Bruno, eu falei Breno, mas foi Bruno. Uma hipótese, Bruno, é essa. Você veio de novo como filho, porque você, como pai dela, não deu certo. E se não der certo como filho, você vai vir como irmão. Se não der certo, você vai vir como marido, tá? É assim que funciona. Nath, tô grávida e morro de medo de ser uma mãe ruim, de não me dar bem com meu filho por questão kármica. Gente, questão kármica a gente sempre tem, mas você não pode achar que isso é uma sentença, sabe? Depende da gente superar os ranços.
Então, não fica pensando nisso nesse momento, até porque você pode passar esse sentimento pro seu bebê, né? Ele tá dentro de você. Então, faça sempre assim, converse com ele, olha, a gente vai dar certo, vai dar tudo certo, a gente vai se amar, tá? A gente vai ser parceiro. E não importa o que foi que a gente viveu aí no passado, a gente tá escrevendo uma nova história. Obrigada a Deus por dar essa oportunidade para nós dois e vamos fazer acontecer, tá bom, filho? Conversa assim, tá? Eu falava muito assim com meu filho na barriga. Eu falei, filho, ó, vai dar tudo certo, tá? Fica tranquilo, pode vir, mamãe te ama e a gente vai fazer acontecer. Então, pensa assim, tá? Não fica com esse medo agora, não tem nada a ver. Não fica, porque e quando nascer, se bater uma coisa estranha assim, fala, não, hoje eu sou a Nath, hoje meu filho é o Pedrinho, e é isso, não importa o que foi no passado. Aqui, o símbolo voltou, gente. Pior que na infância, eu e meu pai éramos muito próximos, quando cresci foi piorando, tá vendo? Porque conforme a gente vai crescendo, a gente vai trazendo cada vez mais de quem nós somos mesmo, né? Então, vai lembrando, né? A outra pessoa vai lembrando. Aí, aí começam, né, as rusgas que falam. De Oliveira, é a mesma coisa quando é de filho para os pais? Sim, gente, são relações. É igual eu falei pro Bruno agora. Você é filho hoje, você pode ter sido pai ontem, pode ter sido você a pessoa ficar implicando com ele, entendeu? Nossa, Yuri, sinto muito, viu? Minha mãe me abandonou duas vezes, uma vez quando pequena e outra vez com 22. Tem karma? Ela vai ter, viu? Ela vai ter. Se já tem antes, assim, né? Igual eu tô falando, mãe e pai é bem provável. E assim, gente, tô falando de hipóteses, tá? Igual o Bruno colocou, Ju, hipóteses, porque eu não sei a história de vocês. Na espiritualidade não existe uma tabela, né? Olha, quem fez isso vive isso, quem fez aquilo na próxima encarnação. Não existe isso, tá? Cada um é tudo muito personalizado. Então, eu tô falando de hipóteses. Mas, como eu disse no começo, né? Quando a gente é mãe e pai, se não é kármico, são grandes missionários tentando te ajudar. Então, então pode-se dizer que vocês têm questões aí importantes, provavelmente, mas um fato é que ela vai ter reação disso, de abandonar o filho. Você com 22 já não era criança, então não sei se é abandono, né? Mas você quando pequeno, com certeza, né? O Breno, o fato de eu não desejar ser pai de jeito nenhum tem a ver com o meu plano reencarnatório? Pode ser que sim, né? Porque nem todo mundo vem para ser mãe e pai, mas pode ser uma vontade sua também, assim, aleatória. A gente também, nós não somos assim, tudo tá tão definido assim, né? Tem os principais pontos, mas a gente tem liberdade para nossas escolhas, inclusive naquilo que está planejado. O que está planejado a gente pode escolher passar ou não, tá? É lógico que a gente, de novo, pode ser que a gente postergue coisas importantes que a gente tinha que viver. Mas é respeitado o livre-arbítrio. Agora, quando é questão kármica, né? Coisas kármicas, o karma não é programado. O karma acontece quando a situação aparece. Então, eu sempre falo, uma pessoa que foi assassinada, não sei o que lá, estava no karma, era uma possibilidade, né? A espiritualidade maior sempre sabe, gente, a época que a pessoa vai desencarnar sempre sabe. Eu não sei se o dia é certo, para alguns sim, mas para todo mundo eu acho que eu não sei. Acho que não é bem assim. Mas eles sabem as questões kármicas que a pessoa tem, né? Aquela pessoa que tá encarnando. Então, as possibilidades são inúmeras. Quando a gente fala que vive num planeta de provas e expiações, é muito fácil quem tem karma pagar karma aqui, porque aqui é uma zona, que é uma merda, que é um lugar muito hostil, muito insalubre. Então tem bandido na rua a cada quilômetro tem um perigo diferente. Tem gente andando de carro a 200 por hora numa avenida movimentada. Tem gente atirando na favela, torto e à direito. Tem policial, né, que fica também aí pegando bandido atirando e não olha muito bem para onde, pode pegar qualquer um. Então, assim, a chance de você pagar um karma neste planeta é certeza, assim. Você não vai demorar muito para pagar esse karma, tá? Do plano reencarnatório. Por isso que, assim, quando é karma mesmo, assim, você vai acabar pagando, não tem escolha, né? Porque karma já é uma reação. Aí, igual eu fiz um vídeo também esses dias, né, falando do livre-arbítrio. Ah, então não existe livre-arbítrio. Ah, gente, livre-arbítrio de pagar o que você fez, não, né?
porque o livre-arbítrio é na ação. E aí existe uma lei que sobressai ao livre-arbítrio, que é a lei de ação e reação, que também é chamada como lei do karma. Então você tem a opção de fazer o que você quiser, mas a reação daquela sua ação vai vir, você não pode escolher vir ou não. Ah, não, eu faço o que eu quiser, mas eu escolho se eu quero ter retorno ou não disso. Não, tá? O retorno vem. Então, mas tirando isso, você tem poder de escolha, né? Como eu falei, aqui ele colocou, se não se resolver nessa vida, na próxima vem junto de novo. Pode não ser na próxima, exatamente na próxima. Às vezes eles querem dar um tempo, às vezes piora a situação, sabia? Às vezes tá de um jeito, vem piora. E aí fala, não, vamos, né? Vamos deixar aqui de stand-by, mas fica lá pendurado no prego da, né, sei lá, das pendências kármicas. Daí ele falou, Ju, que a espiritualidade fala sobre irmãos gêmeos, espíritos que têm coisas muito importantes para fazer juntos, seja missões ou seja questões kármicas também. Inclusive, a relação de gêmeos pode ser de fato assim, espíritos que não conseguem se resolver, já tentaram várias formas, não se resolveu, vem gêmeo, porque desde a barriga ali, né, eles já estão ali convivendo juntos, colados um no outro, para já ir se acostumando. E vocês sabem que a visão espírita, você já se vincula à mãe bem antes da concepção, sabia? Então, uma coisa importante também, a gente tem que ter isso em mente, né? Então, assim, por mais que aquele pai, aquela mãe sejam pessoas que não estejam fazendo ali a parte dele, né? No sentido de, ai, me trata mal, é grosseiro comigo e não sei o quê, como eu já falei, né? Estão errados, não estão cumprindo a parte deles. Mas eu. E, gente, eu posso até estar errada, mas eu vou falar, vou ser sincera com vocês, é um feeling meu. Eu não acho que o caminho é você chegar, por exemplo, na internet aqui, como eu tô vendo muito isso acontecer, e você ir lá e começar a fazer exposed da sua mãe, do seu pai. Ficar mostrando, gravando conversas e brigas de vocês ali escondido para depois ficar postando nas redes sociais. E aí essas conversas são todas editadas, né? Vocês já perceberam? Ninguém posta na íntegra. É, ou então ficar postando mensagens do WhatsApp, conversas no WhatsApp, e você também, né, você vai lá e apaga aquilo que pode te comprometer. E aí você fica sendo a coitadinha. Várias pessoas, nossa, eu sinto muito, amiga, amigo, nossa, que você tá passando isso e tal. E assim, não tô tirando a razão da pessoa no sentido dela tá sendo maltratada e tal, mas será que é o caminho, sabe? Você não precisa, gente, mendigar amor. Você não tem que fazer isso. Você não tem que ficar se colocando numa situação onde você é maltratado, né? E você fica ali que nem um cachorrinho implorando por amor. Você não tem que fazer isso. Só que assim também não piora a situação. Eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer quando nada tá dando certo é tentar não piorar a situação. Pense, inclusive, de forma egoísta, tá? Se a gente pode chamar isso de egoísmo. Acho que não é egoísmo, é inteligência. Pensa assim, eu não vou ser o culpado da gente não tá dando certo aqui. Eu não vou, eu vou fazer o meu máximo porque ela vai ter que se resolver depois de outra forma, né? Mas eu vou fazer o meu máximo aqui porque eu quero estar com a minha consciência limpa. Eu não tenho como garantir, eu não tenho como, eu não tenho gestão sobre o comportamento dos outros, mas eu tenho sobre o meu, ou pelo menos sobre como eu vou reagir às coisas. Então, eu não vou piorar as coisas. Eu não vou, você jogar uma conversa lá na internet, aquilo viralizar, tem não sei quantos milhões de visualizações, e você fazer parte 2 3 4 5 você está colocando. Você não está colocando lenha na fogueira, não. Você está colocando um litro de diesel lá em cima do fogo, que já está, né, já tá bombando. Então, eu penso assim, não piora a situação, gente. A gente tem uma vida longa, né, relativamente. Se você não morrer antes, né, morrer cedo, você pode viver aí até uns 90 e poucos anos hoje em dia. E aí eu vejo pessoas com 14, 15, 16 anos fazendo isso. Você já tá minando, assim. Às vezes acontece de você cortar relações de vez tão no começo. E a adolescência é a fase mais difícil, de fato, em relação aos pais. A fase mais difícil está na adolescência, porque você não é mais aquele bebê bonitinho que o pai e a mãe cuidam porque é bonitinho, porque é fofinho e inocente. Você já não é tão inocente, então aquele pai, aquela mãe que já tem aquele ranço e não tá fazendo a parte dele, ali é a hora que ele não consegue mais segurar, né? De novo, estão super errados, estão totalmente errados.
E você também, né, tá vendo aquilo ali, também tá tendo ranço e também tá se sentindo assim, caramba, eu sou a filha, eu sou o filho, né? Não é, eu não tenho que implorar por amor, eles têm que me amar, eles têm que cuidar de mim, eles têm que me compreender. Mas então rola, né, esse rancor, essa mágoa. E muitas vezes ali, né, que vocês, né, tentar pelo menos passar por essa fase, assim, vamos tentar ao máximo passar por essa fase sem grandes sequelas. Porque depois que você conseguir ficar maior de idade, ter sua casa, sair fora, as coisas tendem a melhorar. E de verdade, se vocês quiserem colocar aqui para mim, eu tenho quase certeza que a maioria acaba melhorando depois que fica adulta e sai de casa. Então, e de novo, é uma atitude assim, pense em você, assim, eu não quero voltar com essas pessoas, eu não quero voltar de novo, sabe, sendo pai ou mãe de uma mãe que me trata tão mal, ela pode ser um filho terrível para mim e eu vou ter uma vida de dor de cabeça com essa pessoa. Então, assim, eu não quero ter esse merecimento. A gente pode até ter uma questão kármica, onde eu posso ajudá-la de outras formas, eu estando no astral, porque isso acontece. Você já evoluiu tanto, a outra pessoa não quis, que não tem por que você vir. Só se você, por caridade, também acontece, né? A mãe do André Luiz mesmo, ela encarnou naquela família por pura caridade, ela já era um espírito muito evoluído. Então, você pode fazer isso, mas você também pode ir ajudando durante muitos anos, muitas encarnações daquele espírito, você pode ajudar através de lado astral, você estando no astral, né? E aí vocês eram a pendência de vocês. Mas para isso você tem que estar já com muito acima, com muitos méritos, virar tipo um mentor, sabe? Então faça por você. E não é, e de novo, fazer não é você ficar mendigando amor, mendigando, implorando atenção, não é isso. É você ter inteligência emocional. Eu sei que é difícil, a gente tá falando de mãe e pai, né? As pessoas que mais deveriam nos amar no mundo. Mas assim, às vezes eu fico pensando, gente, as coisas são como são, né? Tem coisas que a gente tem, assim, você não escolheu aquilo, assim, consciente nessa vida, né? Hoje você olha assim e fala, gente, é minha família, o que que eu vou fazer? Eu tenho duas opções. Eu posso me revoltar e viver numa grande revolta, brigando, quebrando pau, minha casa virar um pé de guerra, um inferno. Ou eu posso respirar fundo, tentar ficar ali meio invisível, né? Ter meus amigos, fazer minhas coisas ali no paralelo, não contar muito. E quando a primeira oportunidade eu saio, a gente tem uma convivência, de uma distância saudável. Arli Cravo que fala isso. Ele fala, ele é um espiritualista, né? Ele fala que existe a convivência, a distância saudável. Então, cada pessoa você tem que determinar qual é a distância saudável para que vocês não tenham um relacionamento. Ok, tem pessoas que a distância saudável você vê uma vez por ano. Tem pessoas que você fala no telefone ali uma vez por semana, tá ótimo. Tem pessoas que você consegue um pouquinho mais. Então você tem que avaliar isso. De novo, inteligência emocional. Tô ficando rouca já. Caleg. E doadores de espermatozoides ficam com karma por não conhecerem os filhos? Não, não tem karma. Até porque eles estão dando a oportunidade de alguém vir para o mundo, né? Geralmente são pessoas, os filhos que vêm de doações, eles têm mais ligação com a mãe, né, do que com o pai. Então não tem problema nenhum. Ó, Fernanda, Ju, o mapa astral aponta a possibilidade de ter filhos, aponta. Inclusive é um ponto sensível. Um dia eu nem fazia mapa ainda como um trabalho, né? Eu já era astróloga, mas eu fazia para amigas e tal. E aí uma colega minha, a gente não era muito próxima, assim, não era muito amiga, assim, a gente fazia MBA juntas. E aí eu comentando, a gente conversando no intervalo, eu contei pra ela que eu era astróloga, mas ainda só por hobby e tal. Eu tinha um plano de trabalhar mesmo quando eu me aposentasse, né? E aí ela falou, ai Ju, faz meu mapa e tal. Eu falei, depois eu faço, né? Porque dá maior trabalho fazer mapa. E aí ela me ajudou lá a fazer um trabalho da faculdade, né? Da MBA, aí eu fui lá e fiz pra ela. E ela tava tentando ter filho, tinha já uns 6 anos. E aí quando eu vi lá no mapa, nossa, provavelmente ela não ia ter. E eu até hoje eu tenho ela no Instagram, a gente não é amiga, mas a gente se segue assim. E ela não teve mesmo. E tava lá no mapa, assim, bem. São possibilidades. Tem pessoas que, mesmo com todas essas
essas tendências ruins acabam conseguindo, porque essa tendência ela pode indicar uma grande dificuldade, né? É uma série de fatores, é uma série de fatores, né? Então, pode indicar uma grande dificuldade, pode indicar que você vai ter filho muito tarde, ou pode realmente indicar que não vai ter filho nessa vida. Então, às vezes é difícil falar isso pra pessoa, né? Mas dá pra ver sim. Bom, agora a gente já falou bastante, né, sobre os conceitos. Eu vou falar um pouquinho sobre alguns exemplos da minha vida para tratar de alguns assuntos dentro desse tema, tá? Eu sou a terceira filha de quatro, né? Então tenho mais três irmãs, a gente é muito, muito próxima. E a gente sempre morou com nossos pais, meu pai e minha mãe. Meus pais são casados até hoje, né? E eu sou a terceira, então tenho duas mais velhas e eu e a mais nova. É, mas somos idades bem parecidas. A nossa infância foi bem difícil, né? Inclusive uma pessoa falou assim, ai gente, parece que tem pessoas que parecem que têm a vida perfeita e não sei o quê. Eu vi que alguém já respondeu, eu falei, só parece, realmente só parece. Às vezes você tem facilidade em um campo, em outro, não, né? E a minha vida, a minha infância foi bem difícil, bem difícil. O meu pai ele tem muitos vícios, né? Hoje são bem controlados, mas a minha infância inteira, gente, assim, ó, infância inteira só no perrengue. E adolescência também foi melhorar quando eu e minhas irmãs começamos a trabalhar. Porque antes era uma vida muito instável, sabe? A gente ficava muito à mercê, assim, sempre. É, nossa, eu mudei muito de casa, muito. Por diversos motivos, gente. Porque ele brigava, a gente morava num prédio lá na Zona Leste, né? É, eu sou de São Paulo, morava lá em Itaquera, na Coab. E ele brigou com um cara lá que era um policial reformado. Pensa. O cara foi afastado por questões psiquiátricas. E aí brigaram, assim, o cara pegou um revólver pra matar ele. Aí ameaçou toda a família. A gente foi embora assim na madrugada. O apartamento era próprio. E a gente saiu de Itaquera e veio aqui pra Zona Sul, assim, o oposto, né? Fugido. Depois disso a gente foi embora de novo por conta. Não, antes disso a gente já morava aqui no bairro chamado Iporanga, que é aqui perto. A gente morava lá antes da Zona Leste. Devia agiota, era uma coisa horrorosa. A gente também saiu assim fugido de lá. Porque lá, aquele bairro Chicote Estrala, assim. E assim, eu era pequenininha, tinha, sei lá, 3 anos. Todo mundo fugido lá. E aí de lá a gente foi pra Zona Leste. Aí ficamos alguns anos na Zona Leste, voltamos pra cá, mas a gente veio morar no Grajaú. Do Grajaú a gente ficou muitos anos. E depois, depois do Grajaú quem é do Grajaú é o crioulo, né? Aí depois que a gente ficou no Grajaú muitos anos, também saímos de lá, fugi da casa própria, vendeu o preço de banana, porque ele arranjou briga no bar também, quase matou o velhinho lá, e os filhos do velho foi atrás dele. E, enfim, gente, uma, uma tristeza, assim, a infância inteira, assim. E não era só isso, já ele é muito bravo. Não, tipo, gastava todo o dinheiro em bar, em jogo, em cachaça. Era uma coisa horrível, assim. Aquilo me dava uma raiva muito grande dele, mas também da minha mãe. Porque eu ficava falando, gente, por que que ela aceita isso? Por que que ela não vai trabalhar? Sabe, e a gente se vira, porque a gente já se cuidava muito, assim. Minha irmã mais velha sempre foi muito responsável, então eu ficava assim, gente, deixa ele. Eu tinha uma raiva, eu tinha um ódio muito grande dele. E eu tinha uma mágoa dela, porque a gente tinha que ficar sempre vivendo isso, né? E isso foi me. Mas eu amava muito minha mãe, sempre amei. Mas isso foi perdurando, assim, gente, muitos, muitos anos. E a gente virou adolescente, ela era uma pressão muito grande também que a gente não podia sair. Porque ela não queria largar ele, mas ela ficava colocando assim diretamente uma pressão pra gente ficar, pra aguentar ali com ela. Então, e ela já trabalhava, tá? Ela voltou a trabalhar, porque chegou uma hora que ele não dava mais R$ 1, né? Todo mês ele pedia dinheiro. Ela começou a trabalhar de doméstica, depois ela arranjou um emprego numa fábrica. E aí minha irmã mais velha começou a trabalhar, ajudar, e a gente foi ajudando, enfim. Então tinha muito essa mágoa, e a gente também tinha essa coisa de não largar. E aí nenhuma das irmãs saía, porque nenhuma queria abandonar a outra, porque eu e minhas irmãs somos muito, muito, muito unidas.
E até por conta de tudo que a gente passou, né? Mas era uma coisa muito difícil pra gente, que a gente só queria sair daquela situação. Se a gente já frequentava o centro espírita nessa época, eu comecei a frequentar com 13 anos, né? Isso começou desde que eu tô falando, tinha 3 anos eu tinha, quando... Sempre foi assim, tá? Que eu tenho lembrança a partir dessa idade, mais ou menos. Mas quando a gente já tava com os 13, foi quando ele começou a se endireitar. Mas, por exemplo, o bairro que a gente saiu foi... A gente já frequentava lá, ele trabalhava... Não, ele não trabalhava, ele estudava lá, fazia os cursos ainda no centro. E foi quando ele brigou lá com o velho, quase matou o velho lá. E os filhos do homem, né, foram atrás dele. Ele já frequentava. Tanto que depois de um tempo, a gente começou a ir pro centro, morando em outro bairro. A gente ia de carro. Ah, um fato assim, bem também foi super marcante. Eu já tava quase casando, faltavam uns 3 meses assim pra casar. Eu só vou contar por cima, porque eu já contei essa história aqui pra vocês, né? Quem é mais das antigas aqui. Ele tava implicando com a minha mãe, assim, brigando uma briga feia, assim, em casa. E ele tava desrespeitando muito a minha mãe, assim, no jeito de falar, sabe? Eu não aguentei, gente. Eu nunca me intrometia, mas eu me intrometi. Falei um monte, assim. Mas eu falei tanto pra ele, assim. Eu falei muita coisa, assim. Tava engasgado anos. Falei um monte, assim, ó. E aí, minha filha, ó, o que aconteceu, gente? Levei um murrão na cara. Ele me bateu na cara. Um murrão, assim, ó. Pá. Ali eu falo, né? Não era pra nunca mais olhar na cara. Eu já tinha 26 anos de idade. Foi pesado ali pra mim. Quando aquilo doeu no coração, assim, não doeu no físico. Doeu depois. Mas doeu no coração, assim, sabe? Levei, não foi um tapinha. Gente, meu pai é enorme. Ele era mais novo ainda, ele é muito forte, assim, sabe? Tanto que ele saía batendo em todo mundo, né? Ele me deu assim, com a mão fechada, assim, ó, pá. E meu cachorro até mordeu ele na época. E E aí, nossa, aquilo pra mim, assim, acabou comigo. Aí, não desencarnou não, Léo, tá vivíssimo. E aí a gente, nossa, ele ficou muito possesso, e eu também. Aí minha irmã mais velha já era casada, mas por algum milagre da vida ela tava lá na casa da minha mãe. Ela apareceu, não sei por que que ela apareceu lá. Ela apareceu, separou, me levou pra casa dela. E sabe o que aconteceu? Por que que eu tô contando isso? Porque minha mãe chegou, quando passou alguns dias, ela chegou em mim e falou assim, passou, sei lá, uns 3 dias do ocorrido, ela chegou em mim e falou assim, filha, eu sei, sabe, que ele fez errado, mas assim, pede desculpas. Vocês acreditam? Eu fiz tudo pra defender ela, ainda falou assim, pede desculpas, né, seu pai, você sabe como ele é, né, filha, pede desculpas pra ele e tal. Gente, eu quis assim fugir. A minha vontade era ir embora, assim, que nunca mais olhar pro lado, assim, sabe? Nunca mais saber dessas pessoas na minha vida, assim. Eu fiquei tão magoada, não fiquei com raiva, eu fiquei muito chateada. Falei, gente, eu podia estar no meu canto, sabe? Ele tava desrespeitando ela, falando as piores coisas e eu fui defender ele, não tava brigando comigo antes, né? E aí eu lembro que eu frequentava um terreiro de umbanda na época e eu tava muito magoada, sabe? E aí eu fui, né, numa gira lá com o preto velho e aí ele falou assim pra mim, ó, eu sei, fia, que você tá muito chateada, eu sei que ele errou muito, mas ele olhou no meu olho assim, gente, parecia que ele tava entrando na minha alma, assim. Ele falou assim, mas é, você se comprometeu nessa vida com essas pessoas. Não foi uma decisão fácil que você tomou, mas você colocou como última tentativa. Não desperdiça isso, você tá indo tão bem. Aí quando ele falou isso, eu falei assim, mas não tô conseguindo, tá muito difícil, eu tô tentando. Eu não vejo a hora, sabe, de sair, não ter mais que olhar pra trás e tal. Ele falou assim, você pode sair, não tem problema nenhum. Daqui a pouco você vai casar, daqui a pouco você vai sair. Mas deixa eu lembrar, ele falou, Aí ele falou assim, mas ele vai ser seu pai e você vai se orgulhar muito do que você fez, né? Você vai se orgulhar muito. Aí nossa, eu saí muito puta, assim, eu falei, nossa, obrigada, hein? Se eu não falei pra ele, né? Obviamente, saí de lá e falei, caramba, será que eu tô muito louca, assim, todo mundo, eu que tô errada na história. Fiquei bem chateada, fui dormir, gente.
tive uma experiência no astral, de novo com o Preto Velho, eu acho que foi o mesmo, né? Ele fez um tratamento assim em mim, e aí ele falou também coisas parecidas assim. Falou que eu também não fui flor que me cheirasse. Falou assim que assim, né? É muito pessoal, né? Algumas coisas, mas ele falou que meu pai, ele estava muito endividado karmicamente. Muito, muito, muito. E ele tinha questões comigo, com as minhas irmãs e com a minha mãe, né? E a minha mãe pegou a carga mais pesada para ajudá-lo. E eu e minhas irmãs a gente veio como irmãs, mas ela escolheu, né? Ela aceitou ficar com a carga mais pesada. Então ele falou assim, olha, cumpre o que você combinou, você vai se sentir melhor depois. Se ele não souber aproveitar isso, é com ele, mas faz a sua parte. Gente, juro pra vocês, eu acordei assim, outra pessoa, não fiz esforço nenhum. Pra mim foi uma coisa muito tranquila. Eu falei assim, Juliana, pra que orgulho, sabe? Mas eu não conseguia falar com ele. Aí eu falei, eu vou casar. Eu aguentei tanta coisa, 26 anos da minha vida. Com o pé na porta eu vou estragar tudo, sabe? Aí eu peguei, sentei. Eu já contei isso pra vocês. Escrevi uma carta pra ele, né? Eu falei assim, olha, eu sei que a gente se magoou, eu sei que eu falei coisas desrespeitosas, mas eu fiquei também muito magoada com o que você falou, e eu fiquei muito magoada com o que você falou pra minha mãe. Mas eu entendo, né, que você é meu pai, eu te devo respeito, né, o mínimo é respeito. E eu não quero, independente de quem estava certa, quem estava errada, eu não quero ficar sem falar, sabe? Não quero. E então, assim, desculpa, falei isso, desculpa pelo desrespeito. Eu entendi que eu não deveria me envolver nas questões suas com a minha mãe, que eu não sou sua esposa, sou sua filha. Fui, comprei um chocolate que ele gosta e dei pra ele. Aí, quando eu dei pra ele, e meu pai é muito bravo, muito sério, muito, né? A gente nunca teve coisa de carinho, nunca, zero. Aí eu dei pra ele num dia lá, eu fui jantar e dei pra ele. Gente, esse homem chorou. Lembro até hoje, assim, nunca tinha visto meu pai chorar. Ele chorou, chorou, me abraçou, falou que não merecia as filhas que tinha, que ele era uma pessoa horrível, que ele que tinha que pedir desculpas, que ele não. Que as minhas palavras cortaram o coração dele, porque ele, com o orgulho dele, não ia me pedir desculpa, mas que na verdade ele que devia pedir, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E assim, gente, foi isso, sabe? Depois a gente nunca mais brigou, saí de casa que eu casei, deu tudo certo. E ele já fez uma série de outras coisas assim pra minha mãe, mas eu resolvi que eu não ia me intrometer mais. Foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje a gente tem um relacionamento maravilhoso, maravilhoso. Eu moro em casa, né? Então sempre que minha casa precisa de alguma manutenção, meu marido não sabe fazer nada, né? Assim, ele até faz, mas assim, essas coisas mais, ai, elétrica, a máquina quebrou, meu pai vem, ele tem, nossa, ele faz com uma vontade. Meu carro quebrou, né? Esses dias ele veio aqui em casa, me emprestou o carro dele, falou assim: "Fica à vontade, filha. Usa quando você quiser, nem precisa me pedir, não sei o quê, não sei o quê". E tem os vícios dele, ele não é uma pessoa perfeita, ele faz coisas que eu não concordo com a minha mãe, sabe? Um jeito de falar meio grosseiro e tal, mas sabe o que eu penso? Ela com ele, eu não tenho nada a ver com isso, a minha relação é de filha. Então, eu me coloco numa situação de filha, não vou nunca mais, só se entrar numa questão assim de violência, eu ligo pra polícia e é isso. Mas, e uma coisa também que eu entendi, né, que eu tinha uma mágoa muito grande da minha mãe por conta disso, dela ficar sempre colocando ele em primeiro lugar, porque no final das contas, era ele que ela estava colocando em primeiro lugar, não era eu, né, não era minhas irmãs, que a gente tinha eu tinha 3 anos de idade, fugindo, sabe, no meio da madrugada, porque ele tinha arranjado dívida, briga com a agiota, vocês têm noção? Então, ai, gente, é tanto perrengue que eu passei, vocês não têm ideia. Eu lembro que teve uma época que a gente, tipo, tinha almoço e janta, né? E se você quisesse lanchar, ia beber água. Aí a gente descobriu que a vizinha tinha um pé de mexerica. Aí a gente ia lá pedir. Ó, que triste, né? Pedir mexerica pra vizinha. Nesse nível. Depois, sabe o que eu entendi? Hoje eu sou mãe, né? E eu entendi o seguinte: não é porque a pessoa vira mãe que ela vira uma santa, iluminada.
que a gente vai lá e coloca o filho sempre acima. Assim, meu filho é minha prioridade, mas eu também tenho minhas vontades. Eu também tenho minha personalidade, eu também tenho meus sonhos. Eu também tenho minhas inclinações, que às vezes não são tão nobres, né? Eu tenho vontade de fazer coisas que não envolvem meu filho. Então, assim, não tô falando que as coisas que ela fez era certo, mas eu digo assim, não, ela não era uma pessoa perfeita. E eu a via como uma pessoa perfeita. Eu queria enxergar ela como uma pessoa irretocável, porque a mãe tem essa aura, né, de alguém que não erra. Nossa, minha mãe não erra. E não, ela erra, porque ela é uma mulher como qualquer outra, como uma mulher que não tem filhos. Ela tem esse apego, essa coisa com o marido dela, né? E tá certo ou tá errado? Não, tá, não sei se tá certo ou se tá errado, mas ela é uma coisa dela, porque ela é uma pessoa. É uma pessoa que ela quer estar casada, ela não quer ficar solteira, né? Então, quando eu tirei quando eu tirei ela desse pedestal de uma rainha, pronto, eu parei de ficar exigindo tanto, sabe? De, ai, não, tem que ser uma pessoa perfeita. Parei. E hoje eu vejo muitas virtudes nela, muitas, muitas, muitas. Pessoa muito querida, me ajuda muito. Me ajuda muito com meu filho para trabalhar, ela cuida dele. É muito querida comigo, com as minhas irmãs. A gente vai na casa dela, nossa, tudo. Ela faz aquele almoção, sabe? Ela ajuda a gente em vários aspectos também, do jeitinho dela, né? Ela faz o melhor que ela pode. Então, tipo, minha mãe costura. Então, se a gente tem algum problema com roupa, a gente leva um monte de roupa, ela vai lá, fica a tarde inteira costurando. Ela vai no, sei lá, numa loja aquelas lojas mini preço, compra sempre uma coisinha pra gente aqui pra casa, compra pra cada uma das filhas, um saleiro bonitinho, um joguinho de xícara. É a linguagem do amor que fala, né? E, gente, às vezes, o melhor que a pessoa tem pra dar não é o ideal, mas é o melhor que ela tem pra dar. E a gente tem que valorizar isso também, né? E eu não coloco mais assim, o amor da minha vida tem que vir dos meus pais. Assim, meu pai e minha mãe tem que suprir. São pessoas tentando também, sabe? Eu tive uma projeção, uma regressão de vidas passadas, né, com a minha família. A primeira que eu lembrei, a primeira da vida, assim, eu tinha, gente, uns 14 anos quando eu tive essa lembrança. E a gente vivia em algum país árabe. E isso eu fui confirmar no centro espírita, tá? Quando eu fiz um tratamento, perguntei pro mentor, ele falou que realmente foi uma lembrança. A gente vivia num país árabe e ele era o homem que tinha um monte de esposa e a gente tudo as esposas. E ele, tipo, maltratava muito a gente, assim, batia, trancava no quarto sem dar comida, é, deixava umas presas, outras não. Deixava dormindo, assim, tipo, um quarto de pedra, assim, que não tinha nada. Enfim, então assim, o negócio vem, ó. Sabe o que eu penso? Ai, meu, não vou ficar pegada com mágoa. Vou viver minha vida, sabe? Se aqui não é o pai perfeito, a mãe perfeita, que pena, né? Mas é o que eu tenho. Então eu vou buscar a minha realização de vida em outro lugar. Já que não saio daqui, vamos buscar em outro lugar e assim vai indo. É, eu tenho muito pé no chão, sabe? Eu não fico essas coisas de, o marido perfeito, o filho perfeito, o pai perfeito, e se não for perfeito eu vou viver um trauma que eu vou ter que tratar na terapia. Assim, eu posso até tentar tratar na terapia porque é, né, muita coisa pesada aí, acaba afetando muita coisa. Mas eu não quero que isso molde minha vida, gente. Tenho tanta coisa pra viver, não quero que, sabe, meu pai e minha mãe molde minha vida. Então, assim, pra concluir aqui a minha parte, antes de eu olhar as perguntas finais, é isso, tipo, não, são pessoas tentando. Então eu tenho que aceitar tudo. Não tem que aceitar tudo. Faz o seu planejamento. Tá muito difícil? Eu sou menor de idade. Tá bom, então arranja qualquer emprego, qualquer emprego, tá? Se tá muito difícil, é qualquer emprego. Vai trabalhar de ajudante de pedreiro, que seja, não desmerecendo, mas assim, você tem um braço forte, você já consegue. Se é um homem tem um braço forte, você consegue esse trabalho aí. As meninas fazer faxina que seja, passar uma roupa, qualquer emprego, saia de lá, vai viver a sua vida, tenta um contato de vez em quando, sabe? Espera a poeira baixar, depois que baixar a poeira, vai lá, um almoço num domingo, leva um chocolatinho, leva umas flores, fica lá um almoço, 2 horinhas, volta
E tá ótimo. Se você conseguir viver a vida desse jeito, tá ótimo, tá perfeito. O meu limite foi não me envolver na questão de casal dos dois. Claramente é um relacionamento estranho, mas eu não tenho nada a ver com isso. Nessa vida eu vim como filha, então eu vou exercer o papel de filha. Ponto. Foi muito difícil ser filha, né, enquanto eu era dependente deles. Mas graças a Deus a gente cresce e hoje é muito fácil, é muito bom, inclusive. Então, gente, ó, mais inteligência emocional, tá? E, gente, vocês estão meus sentimentos, tá tudo bem, tá? Igual eu falei pra vocês agora, a relação, assim, ó, fofíssima. Eles me ajudam muito, 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 muito. O dinheiro que eu ajudo é um mínimo perto do que eles fazem por mim, assim, pela minha família. Minha mãe ajuda muito com meu filho, muito, graças a Deus que eu tenho ela. Meu pai também, nossa, em tudo, gente, em tudo, tudo. Ele ajuda a pintar minha casa, ele arruma minhas coisas, ele. Tudo. Ele é um amor com meu filho também, né? O único neto, o menino. E, e é muito, eles são muito queridos. Então, assim, nem precisem falar isso, porque hoje, graças a Deus, melhor não podia ficar. Inclusive, a gente é muito próximo, muito próximo. E minhas irmãs também, a relação tá maravilhosa, né? Não tem mais nenhuma filha morando com eles, né? Por isso que eu falo, tá ruim, fica adulto e sai fora, tá? Mas não precisa virar as caras. Alguém perguntou aí, ah, se parar de falar, tem problema? Não é o ideal, né, gente? Porque se a gente vem pra resolver um problema, para de falar. Mas pode ser momentâneo, igual eu tô falando. Não, não faça, não tomem atitudes drásticas, sabe? Realmente, parar de falar não é uma atitude drástica. Às vezes a atitude drástica é você tirar o nome da pessoa, você expor na internet conversas particulares, porque isso pode colocar ali, minar qualquer chance de uma reaproximação no futuro. Aí a pessoa tem 14 anos de idade, tá fazendo isso, porra, tem tantos anos ainda para as coisas melhorarem, sabe? Então aguenta, eu sei que é foda. Eu quis contar a minha história, não é pra me vitimizar, não, tá? É pra vocês entenderem que passa. Se você tiver inteligência emocional, passa. Lógico, gera uns traumas aí, mas eles também tiveram. Uma coisa bom é lembrar disso, né? Porque eu era pra ter falado isso e esqueci. É, a família da minha mãe é da Bahia, né? Minha mãe é baiana. E do interior da Bahia. E eu conheço toda a história dela, né? A gente é bem próxima. Hoje em dia nem tanto, por causa de eleição. Mas a gente voltou a se falar. Mas a gente é bem próxima da família dela, sempre foi, né? Meus tios, primos, muito, muito próximos. Da família do meu pai, não. E meu pai é do Rio Grande do Norte. Ele é de Mossoró. E a gente não é próximo da família dele, conhecemos poucas pessoas da família dele. E sempre foi assim, né? Minha mãe também não era próxima e tudo. E aí, quando eu fui, passou tudo isso, eu casei, a gente, né? Eu fui mudando, assim, fazendo um trabalho mesmo de esforço para mudar, para tentar mudar, parar de ter mágoa, porque eu nunca tinha amado meu pai. Na infância, adolescência, nunca. Eu comecei a amar meu pai, já tinha uns 29 anos, 30 anos. Hoje eu falo, eu amo muito, mas antes não. E eu não tinha problema nenhum em falar. Não falava pra ele. Mas assim, eu assumi isso pra mim mesma, assumia. E aí, uma amiga minha que falou, Ju, você sabe da história dele? Você conhece? Aí eu, nada, não sabia. Não sabia, eu sei quem é meu avô, minha avó, a cidade, meus tios e tal. Mas assim, que circunstância que meu pai veio para São Paulo? Com quem ele veio? O que ele fez? Ele veio com alguém? Ele veio morar na casa de alguém? Coisas que eu sempre soube da minha mãe, eu não sabia dele. Um dia eu sentei assim, a gente tava almoçando, né? Eu já casada, toda a gente almoçando assim na casa deles. Aí eu falei, pai, como que você veio pra, em que ano para São Paulo? Ah, na década de 60. Aí eu falei, ué, na ditadura ele é? Eu falei, como era? Ele contando, gente, super interessante. Ele contando que tinha que andar com a carteira de trabalho, porque tinha muita batida assim na polícia. Parava mesmo as pessoas no centro. Ele morava no centro da cidade, aqui em São Paulo. Parava e quem não tava com a carteira ia preso. Então você tinha que andar com a carteira de trabalho. Não sei o que ele foi contando, que no dia que ele veio pra cá, ele era tão ingênuo, tão inocente. Ele tinha 18 anos, 17. Aí ele veio pra cá, só tinha o dinheiro da passagem. Aí ele conhecia a pessoa, um primo dele, que ia dar emprego, que ia arranjar um emprego pra ele. Ele não sabia onde o primo morava, ele veio pra cá e sabia o nome da empresa que o cara trabalhava, da fábrica. Ele ficou lá, foi na fábrica, chegou num domingo, a fábrica fechada, ele falou que dormiu sentado em cima de uma árvore.
Porque se ele estivesse dormindo no banco, ele ia ser preso, né? E assim, ele foi falando, eu falei, meu, que vida difícil, né? Aí ele falou, eu comecei a fumar com 9 anos, porque eu ia pra roça trabalhar e aí todo mundo fumava, eu fumava também. Ai, o meu salário dava todo pra minha mãe, aí na sexta-feira ela me dava um dinheiro, eu ia comprar um pão doce lá na cidade. Era o que eu gastava, meu salário era um pão doce uma vez por semana. Eu, gente, que vida difícil. Então, assim, não é passando pano, gente, mas como é que você exige carinho e como é que você exige carinho, consideração, amor de uma pessoa que não sabe? Ninguém ensinou isso pra ele. Você entende? Como é que você vem pra cá, você com 9 anos, você vai pra roça trabalhar o dia inteiro? Gente, eu tenho uma sobrinha que tem 11 anos e minha sobrinha parece um bocó, assim. Tadinha, né? Ela é um amor. Mas assim, ela não acende a boca do fogo, sabe? Direito, porque é diferente. Então a gente tem que também. Eu não tô passando pano, eu sofri muito, gente. Eu contei justamente pra vocês verem que não é fácil. Sofri demais. Mas hoje eu vejo, assim, tendo. Tirando um pouco o orgulho, meu próprio sentimento, colocando um pouco de lado pra ver também o lado do outro. Pra ele fazia o máximo. Aí eu comprei uma casa, tipo, na cabeça dele. Eu dei uma casa própria aqui para minhas filhas morarem. E elas têm água, luz, elas estudam, porque ele não estudou, tá? Meu pai aprendeu a ler e escrever aqui em São Paulo, sozinho, lendo jornal. Nunca pisou o pé numa escola. E tem uma profissão e se aposentou bem, tá? Ele se aposentou com um salário ok. Então, você vê, um guerreiro, né? Não tinha espaço para desenvolver amor, para desenvolver, né? Ai, vou tratar aqui minhas filhas com. Ainda mais menina, deixa a mãe cuidar. Tinha isso, gente. Então, assim, a gente tem que olhar o todo. Eu tive acesso a regressões, né? Eu fiz regressão, tive acesso a outras vidas. Eu vi que eu não fui. Tem uma coisa que eu não fui, foi santa, em várias vidas. Então, é isso que eu queria falar pra vocês. Fernanda Andrade, vale a pena tentar entender as pessoas pela vivência delas. Às vezes ajuda a explicar as atitudes. Não justifica, mas a gente consegue entender melhor, né? Porque é igual a gente ficar, quando era criança, eu era assim, assim, assado. Né? A gente traz as nossas referências para explicar nosso presente. Por que a gente não quer também entender as referências lá dos primórdios dos nossos pais para entender o comportamento deles hoje? Porque, gente, também vou falar uma coisa, tá? Ah, é uma crítica? Não sei, eu tô no meu lugar de fala, então eu acho que eu posso falar isso. Tem muitas mães hoje que ficam postando assim, ó, eu não gosto de ser mãe. A mãe já é mãe, tá? Não tô falando quem não quer ser mãe. Quem não quer ser mãe tá beleza, não tem que ser mesmo, só tem que ser se quiser. Mas a pessoa já é mãe, já tem um filho. Eu odeio ser mãe. Eu amo meu filho, mas eu não queria ser mãe. Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria tido. Aí legal, né? Não tá romantizando a maternidade. Top, porque maternidade é foda. Mas, gente, e essa criança, gente? Vocês veem hoje o que é colocado na internet hoje tá pra sempre. Essa criança vai crescer e vai ver a mãe falando que não queria ser mãe dela, que se pudesse voltar atrás teria voltado. Aí tudo bem, né? Aí você tá exercendo o seu direito da maternidade real, né? Que é, na verdade, assim, eu acho que isso não tem nada a ver com maternidade real. O seu direito de ficar falando de coisas muito pessoais que deveria estar no divã do psicólogo. Você está jogando na internet para milhões de pessoas verem. Só que você não está pensando que esse seu filho ou sua filha vai crescer e vai ver isso. E aí tudo bem. Aí ela que lide. Estamos numa época onde as pessoas estão muito egoístas, tá? A gente tem que cuidar da gente, a gente tem que validar nossos sentimentos e nossas vontades, mas a gente não pode ser egoísta. Quando começa a interferir também na vida do outro, é o momento de parar, né? Parar e pensar. É isso, gente. Beijo. Até semana que vem.